Eu decidi falar hoje sobre os 3 parâmetros técnicos que a gente usa ali no momento do exame, que são o KV, o MA e o MS. Vocês sabem o que significa cada um deles? Vocês sabem como a gente deve usar eles da melhor forma possível no momento do exame? É isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Primeiramente, a gente vai falar sobre o MA, né? O que significa o MA? O MA significa miliamperagem, né? E o que ele representa para o nosso exame, né? O MA significa a quantidade de elétrons que serão produzidos, né, para posteriormente a produção do raio-x, né? E isso ocorre quando a gente aciona a corrente do tubo lá na máquina de raio-x, né? A gente coloca lá o valorzinho que a gente quer e a gente está falando para a máquina basicamente isso. Olha, eu quero que você produza X elétrons para esse determinado exame. Então é basicamente isso que a gente está falando para a máquina. Os aparelhos de raio-x, né, que a gente encontra por aí na maioria dos lugares, né, tanto em hospital quanto clínicas, né, eles funcionam basicamente de 50 a 500 mA, né, e a partir daí a gente já consegue determinar o que basicamente é o foco fino e o que é o foco grosso. Ou seja, se você precisa fazer um exame que tenha mais detalhes, né, que a gente precisa ver várias estruturas assim mais detalhadas na imagem, né, a gente vai usar o que? O foco fino, né, que nesse caso ele varia mais ou menos de 50 a 150 mA, né, que basicamente um exemplo, né, desse exame seria a nossa coluna. Coluna vertebral, normalmente a gente usa foco fino e a gente usa nessa base de 50 a 150 mA para fazer o exame e ficar com uma qualidade de imagem boa, né, que dá para o médico laudar e diagnosticar o que for ali que tenha naquela determinada coluna. E por outro lado, né, quando a gente quer produzir um exame que não precisa assim de muitos detalhes, como uma coluna vertebral, né, ou seja, um raio-x de tórax, né, a gente usa o que? O foco grosso, que nesse caso ele varia, né, ali, né, de mais ou menos 150, 200 mA até 500 mA. Então, basicamente, aí nessa parte a gente já consegue ver qual tipo de exame a gente consegue estar fazendo tanto com foco fino quanto foco grosso, e isso depende do que? Do MA que a gente está usando ali na máquina de raio-x. Agora falando sobre o KV, né? KV primeiramente significa o quê? Quilovoltagem, né? E para que a gente usa ele no momento do exame, né? Para duas coisas, né? O KV determina não só a penetração, né, do feixe de raio-x, né, como também a qualidade desse feixe, que significa basicamente aquele contraste que a gente vê, que é basicamente o tom de cinza na imagem, que a gente consegue distinguir o que é uma coisa e o que é outra. Então, o KV funciona basicamente por essas duas coisas, né? Determinar a penetração que o feixe de raio-x vai fazer ali naquela estrutura e determinar a qualidade do exame e a qualidade da imagem produzida, né? Diferenciar, vamos dizer assim, os tons de cinza na imagem produzida. E aí, né, indo para o último, né, parâmetro técnico que a gente usa no momento de produção ali do exame de raio-x, né, o MAS, que basicamente ele significa miliamperagem por segundo, ou seja, a gente aí está determinando o tempo, né, tempo de exposição que a pessoa ficará lá sendo exposta, ou seja, a gente está, querendo ou não, a gente está determinando dose também de radiação que essa pessoa está sendo exposta ali no momento do exame, né, e querendo ou não, também o MAS ele determina, né, o grau de detalhamento da imagem, assim como a densidade, né, que a gente observa ali na imagem final produzida. Então, tanto o grau de detalhamento como a sua densidade, que a gente observa ali nas imagens produzidas, né, são feitas em decorrência, né, do MAS que a gente coloca no aparelho de raio-x ou onde estiver trabalhando na hora. Uma coisa importante, né, também que eu acho válida estar falando aqui para vocês, né, é que esses 3 parâmetros técnicos, né, a gente sempre tem que usar muito consciente, né, e a gente tem que usar como se fosse uma balança, né. A gente nunca pode usar um muito alto e os outros muito baixos, não. A gente sempre tem que estar botando ali os 3 ali basicamente no mesmo nível, né, porque se a gente botar um muito alto e o outro muito baixo, né, vai acabar afetando o quê? A qualidade do exame que a gente está produzindo, né? O que desencadeia o quê? A repetição do exame, que desencadeia o quê? Maior dose de radiação ali para o paciente que vai ser exposto à radiação. E para a gente também, né, querendo ou não, a gente também vai receber uma radiação secundária desnecessária. Por quê? Porque a gente não se ateve ali
A gente não se atentou aos valores que a gente colocou ali nos parâmetros técnicos, né, no momento ali de seleção na máquina de raio-x. Então, isso eu acho que é uma coisa que a gente deve se atentar. Acho que dando exemplo fica melhor da gente entender melhor, né? Então, por exemplo, eu vou fazer qualquer que seja o exame ali e no momento que eu for colocar os meus parâmetros técnicos na máquina, eu vou colocar o meu MA alto. Então, consequentemente, o meu MAS, ele terá que ser baixo e vice-versa. Aí agora você me pergunta o porquê. Se a gente falou lá no início do vídeo que o MA é a quantidade de elétrons que eu estou falando para a máquina que tem que ser produzidos para a produção de raio-x, então se eu estou botando muito elétron para ser produzido ali naquele momento, eu não preciso expor a pessoa a um tempo maior. Então, por exemplo, se eu estou usando muitos elétrons, por que a pessoa tem que ficar exposta ali a um maior tempo? Não, ela pode ficar exposta a um menor tempo, já que tem muitos elétrons sendo ali produzidos na hora. Entende? E vice-versa. Se eu quero que a pessoa fique exposta mais tempo, para que eu vou colocar muitos elétrons sendo produzidos ali no momento do raio-x, na produção do raio-x? Não precisa disso. A gente pode colocar uma quantidade menor de elétrons para serem produzidos e deixar a pessoa exposta a um pouco mais tempo. Nesse quesito, a gente sempre tem que trabalhar com a balança, né? Enquanto um tiver um pouco mais alto, o outro, consequentemente, terá que ser mais baixo e vice-versa. E a gente usa, né, vamos dizer assim, que é uma formulazinha, né, essa questão da balança. Enquanto um tá mais alto, o outro tá um pouquinho mais baixo e vice-versa. Essa fórmula, né, que muita gente fala, essa fórmula é usada para quê? Para determinar a densidade da imagem. E se a gente não usar da forma adequada esses parâmetros, né, como eu já disse, o que vai acontecer na imagem? A imagem não vai ser boa e o médico posteriormente não vai conseguir laudar, não vai conseguir fazer o diagnóstico ali necessário, né, que aquela imagem deveria estar apresentando para ele. E o que vai acontecer? Repetição do exame. E a gente quer repetição do exame? A gente não quer repetição do exame, gente. Então, esse é um fator que a gente tem que estar muito ligado. Tanto ali no momento ali da que a gente está colocando os parâmetros técnicos ali da máquina, a gente sempre tem que estar ligado a isso. A gente nunca quer a repetição do exame. Tanto para a proteção do paciente que está sendo exposto à radiação, quanto para a nossa proteção quanto IOE, beleza? Falando um pouquinho agora do KV, né, de novo, né, eu acho que vale falar também que o poder de penetração dos raios-x está associado a basicamente alguns fatores, né, como exemplo, distância foco-filme, distância objeto-filme, espessura do material que está sendo radiografado e a densidade desse material. Né? Esses 4 fatores aqui, eles têm que estar ligados, a gente tem que estar com eles em mente ali no momento, né, que a gente vai estar colocando esse valor de KV ali na máquina. Para o quê? Para que a gente consiga produzir uma imagem de qualidade que posteriormente será laudada da melhor forma possível, da forma correta, né, que tem que ser feita. E como eu já disse anteriormente, né, esses 4 fatores, né, eles te direcionam, né, para a escolha de um KV apropriado para o exame ali que a gente está fazendo no momento, né? E na teoria, eu acredito que vocês já tenham visto isso, com certeza, em algum livro, na aula de vocês, que existe, sim, uma teoria para a gente calcular o KV para cada exame cada exame que a gente for fazer, existe um valor de KV adequado para a gente estar usando nos exames. E vale lembrar também, né, que o valor de KV, ele difere de pessoa para pessoa. Ou seja, se existe uma pessoa muito magrinha, a gente vai usar um KV determinado para essa pessoa. Se existe uma pessoa que tem uma estrutura de corpo normal, existe um KV para essa pessoa. Se existe uma pessoa mais fortinha, existe um KV para essa pessoa. Se existe uma pessoa obesa, existe um KV para essa pessoa. Então, a gente já consegue ver daí que, né, KV independe muito de pessoa para pessoa. Então, existe uma fórmula na prática, eu vou colocar aqui para vocês, tá? Na tela para vocês verem. E a fórmula é 2 vezes E mais K. E o que significa esse E e o que significa esse K? O E significa a espessura ali do local onde a gente vai fazer o exame. Por exemplo, um ombro ou uma mão, um pulso, né? A gente vai medir, né, a espessura do local e com isso a gente usa o espessômetro, né, que é um instrumento que a gente
Eu acredito também que vocês já tenham ouvido falar sobre o espessômetro, já tenham visto, já tenham usado no trabalho de vocês, ou na faculdade, no curso, enfim, em algum livro, uma foto. O espessômetro é um instrumento que a gente usa justamente para medir a espessura aqui do local, né, onde a gente vai fazer o exame, e a gente usa nesse momento o espessômetro para fazer essa conta de KV, né? Então, vamos lá. 2 vezes a espessura da onde a gente quer fazer o exame, né? A gente mede aqui. Como eu disse, isso varia de pessoa para pessoa, então a gente é obrigado a fazer essa medição da espessura, né? Então, 2 vezes a espessura ali do local onde a gente quer fazer o exame, mais a letra K. A K significa constante do equipamento. E isso varia de equipamento para equipamento. Então, normalmente eu já vi, né, quando eu tive aula da minha faculdade, meus professores me falaram que basicamente a gente pode usar tanto 20, quanto 25, quanto 30, né? Só que cada um é para um determinado tipo de aparelho, então o certo, né, pra gente fazer no nosso trabalho, na nossa prática, é o quê? A gente pegar o manual do equipamento, né, e lá no manual com certeza vai estar escrito esse valor, né? Então, só para vocês saberem, é basicamente na média de 20 a 30, 20, 25 ou 30, né? Que a gente pode estar usando como constante. Mas aí a gente tem que, sim, a gente tem que ver qual é o nosso aparelho que a gente usa lá no nosso trabalho, pegar o manual dele, que com certeza lá no manual dele vai estar esse valor, que é o valor que vocês têm que seguir no momento do exame de vocês, para fazer, sim, imagens satisfatórias de qualidade, que o médico posteriormente vai conseguir fazer o laudo da melhor maneira possível. Eu trouxe aqui 2 exemplos aqui dessa fórmula de KV só para vocês verem que ela é relativamente fácil. A gente não deve se amedrontar quando a gente vê essa fórmula, né? Então, eu vou colocar aqui na tela para vocês, tá? Então, eu peguei aí um exemplo clássico, né? Que normalmente eu peguei a espessura do local ali onde a gente quer fazer o exame de 15 centímetros, que basicamente é o ombro. Foi como eu falei, né? Depende da pessoa. Se a pessoa for muito forte, se a pessoa for muito magrinha, esse valor vai alterar com certeza, né? Então, basicamente, a gente vê aí 2 vezes 15, que é a espessura, né, do local ali onde vai ser radiografado, mais 20. Esse 20 eu coloquei como se fosse a constante do equipamento que a gente está usando, né? Lembrando que vocês têm que ver a constante do equipamento que vocês usam na prática, ok? Então, vamos lá. 2 vezes 15, 30. Mais 20, né, que é o valor da constante, no total dá 50, ou seja, a gente vai usar 50 kV para essa determinada pessoa, nesse determinado local aqui que a gente está, vamos dar um exemplo, é o ombro da pessoa. Então, a gente vai usar de 50 kV para fazer o exame dessa pessoa, no ombro dela. E a imagem vai ficar boa. Por quê? Porque a gente seguiu a formulazinha do KV, então isso já tá certo. E a gente vai seguir também agora, né? Basta seguir, no caso, né, o MA quanto o MAS. E aí, no final, a gente vai conseguir produzir uma imagem de qualidade boa que o médico vai conseguir laudar futuramente. Eu trouxe outro exemplo aqui pra gente, né, e aí vocês estão vendo também no vídeo que eu vou colocar pra vocês. Nesse caso, a gente usou 2 vezes 18, ou seja, a espessura do local, né, onde a gente vai radiografar aumentou um pouquinho do anterior, mais 30, ou seja, o valor da constante do equipamento a gente também mudou, né? Então, vamos lá, 2 vezes 18, 36, mais 30, que é o constante do equipamento, no total dá 66 kV, né? Então, para esse determinado aqui tipo de exame, para esse determinado tipo de pessoa, né, que a gente não sabe qual é, a gente vai usar 66 kV e a imagem vai ficar com uma qualidade boa, né? Agora a gente só tem que, né, ajustar, obviamente, os outros fatores, né, que é tanto o MA quanto o MAS. Então, só pra gente fazer um resumo aqui de tudo que foi falado no vídeo até agora, e lembrando, se vocês ficaram com dúvidas em alguma coisa, vocês coloquem aqui nos comentários, que eu vou tentar tirar a dúvida de vocês da melhor forma possível, ok? Então, vamos lá. Pegando o resumo, vamos voltar a tudo que a gente falou. MAS, começando pelo MAS. O que significa MAS? É o tempo de exposição. Ou seja, a dose, vamos entender desse jeito, né? Dose de radiação que a pessoa vai estar levando, determinado pelo tempo de exposição que ela está sendo exposta pela radiação. Que também tem a ver com o quê? Com o grau de enegrecimento da imagem que será formada. Que, por sua vez, também tem relação com o quê? Com a densidade da estrutura que está sendo radiografada.
Porque vocês pensem, se eu for radiografar o meu dedo, é muito diferente do meu fêmur. Então, a densidade aqui é muito pouca, porque o meu osso aqui é bem fininho. Agora, vamos comparar com o fêmur. O fêmur, a densidade do fêmur é bem maior, ou seja, o tempo de exposição para um exame de raio-x de fêmur é maior do que para o tempo de exposição aqui do meu dedo, certo? É isso que eu quero que vocês entendam. E agora, né, falando do KV, né, o KV significa o quê? Poder de penetração, que basicamente ele tem relação com o quê? Com a qualidade da imagem, que tem relação com o que mais? O contraste da imagem, que basicamente é o quê? Aqueles vários tons de cinza que a gente consegue identificar na imagem radiográfica, né? Então, lembrando, né, como eu já tinha falado anteriormente, esses 3 parâmetros técnicos a gente tem sempre que usar eles como se fosse uma balança, né? Mas nenhum muito alto e nenhum muito baixo, né? Porque senão isso também acarreta, a imagem não fica boa para o laudo, né? Posteriormente pelo médico, e a gente tem que repetir o exame, né? Então, por exemplo, imagens com um alto contraste. Alto contraste a gente já sabe que é o KV, né? Então, se aquela imagem que a gente produziu tem um alto contraste, o que a gente tem que fazer para melhorar essa imagem, né? Para essa imagem ficar melhor? A gente tem que diminuir o MAS, que é o tempo de exposição, e vice-versa. Se a gente tiver uma imagem com um pouco contraste, com um contraste baixo, a gente tem que aumentar o MAS, né, para dar essa compensação, para um compensar o outro sempre, né? E também a gente encontra, né, algumas imagens que a gente acaba produzindo, elas acabam ficando um pouco cinzentas demais, né? Eles não ficam assim com contraste nem muito bom nem muito ruim. Ou seja, a gente pode melhorar aquela imagem, né, para ser melhor diagnosticada posteriormente pelo médico. Nesse caso, né, dessas imagens assim que saem um pouco acinzentadas demais, a gente não consegue ver assim o que é um cinza muito escuro, o que é um cinza muito claro. Nesse caso, a gente pode estar aumentando um pouquinho o KV, né, apenas o KV, e os outros a gente vai, né, compensando um no outro, para, né, que a gente consiga fazer uma imagem de melhor qualidade, né, para o médico estar fazendo seu laudo posteriormente. E o último, né, resuminho do último parâmetro técnico, né, que no caso é o MA, né, que no caso a gente, como eu disse antes, né, a gente relaciona o MA com ponto focal, né, tanto que eu falei o foco fino, o foco grosso, né, que a gente significa basicamente o quê? Tem relação basicamente com o quê? Com a nitidez da imagem, né, e com o grau de detalhamento, né, que vai ter naquela imagem, né. Então, o MA, a gente tem essa relação do ponto focal e da nitidez e do grau de detalhamento dessa imagem. Então, foi como eu disse, esses 3 parâmetros técnicos a gente tem sempre andar com eles juntos e sempre como se fosse numa balança, mas um não pode ficar muito alto e os outros muito baixos, porque senão a imagem vai sair ruim, né, no final das contas. No final da que a gente produzir a imagem, ela vai ficar uma imagem ruim. Então, a gente tem sempre que botar os 3 parâmetros na balança e fazer aquela compensação de um e o outro, sempre. Então é isso, gente. Obrigado por vocês estarem comigo até aqui. Se vocês ficarem com alguma dúvida, vocês coloquem aqui nos comentários, tá? Que se eu souber também, eu vou conseguir, vou tentar aqui, né, responder o comentário de vocês, responder a dúvida de vocês. E se vocês gostarem do vídeo, deixem um like, que isso me ajuda, tá? E também, se vocês forem novos aqui no canal, vocês se inscrevam aqui, que vão estar me ajudando bastante, tá bom? Então é isso, gente. Vejo vocês na próxima. Tchau, tchau!